E aí pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um assunto bastante relevante na nossa área, que é o debug. Sabe quando você se depara com aquele problema na sua aplicação que você simplesmente não consegue resolver? Ou ainda quando a sua aplicação simplesmente não compila? Então, hoje eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que são bastante simples, mas que são uma mão na roda para a gente descobrir aqueles problemas. Dito isso, bora começar a programação, que eu tenho um exemplo bastante relevante para vocês. Então, para apresentar para vocês aqui a aplicação que eu tenho, é uma aplicaçãozinha bem simples. Ela obtém a quantidade de pessoas para que seja possível a gente estabelecer o IMC dessas pessoas. Já está toda implementada aqui para obtenção de conceitos, para saber se a pessoa é obesa, se a pessoa é magra, se a pessoa está em sobrepeso. Temos também aqui a parte do cálculo em si do IMC. Só que o detalhe é que essa nossa aplicação, ela tem alguns problemas que foram estrategicamente colocados ali para que eu possa mostrar para vocês algumas ferramentas que são utilizadas no dia a dia para poder estar verificando onde estão esses problemas. Então eu vou seguir com vocês passo a passo como que eu faria para encontrar esses problemas. Claro que tem alguns problemas ali que para alguém que já programa há bastante tempo já vai olhar ali, vai bater o olho e já vai dizer, opa, tá ali o problema. Mas para alguém que está começando, ou até para alguém que já está ali há muito tempo em cima do problema, às vezes um problema óbvio acaba passando aí despercebido e a gente precisa efetivamente debugar para poder estar achando esse problema e podendo corrigir. Então, a forma que nós temos de testar a aplicação é dar para a aplicação um determinado input, uma entrada de usuário, e ela deve nos responder um determinado output, que seria a saída esperada, para que a gente consiga comparar se ela está funcionando do jeito que deveria funcionar. O primeiro nível é o compilador. O compilador vai mostrar para a gente alguns erros básicos e também vai mostrar alguns trechos de códigos que no caso seriam desnecessários ou ainda que podem ser otimizados. No exemplo atual que eu tenho aqui, ele está reclamando que a gente não está utilizando a variável args, que já vem definida por padrão quando você cria ali o template padrão ali do C#. Então nesse caso, como nós não estamos utilizando, podemos seguir ali a recomendação do compilador, que seria remover. Podemos passar aqui pelo código inteiro e procurar mais algumas dessas soluções simples aí ou sugestões. Aqui temos um outro exemplo onde essa atribuição aqui é desnecessária porque a gente já está fazendo isso em outro momento aqui embaixo. Então ele mesmo já sugere para a gente, com o Alt Enter a gente consegue fazer essa correção aí, o próprio Visual Studio já corrige para a gente. Dando essa passadinha rápida aí pelo código, a gente já conseguiu resolver esses erros aí mais bobinhos. Aqui nós temos um problema mais grave na parte de sintaxe. O compilador tá reclamando para a gente aqui que essa quantidade de pessoas não pode ser aplicado utilizando os operadores int e string. Então, supõe-se que esse cara aqui é uma string. Então, nós temos um erro aqui. E essa é a forma que agora a gente vai utilizar para poder investigar esse problema. O que acontece aqui? Este método aqui, que seria o getIntInput, cujo objetivo dele seria obter da tela um valor de inteiro, ele não está retornando o que ele deveria retornar, que seria um int. Então, para a gente corrigir esse erro, a gente precisa garantir que aquele método retorne um int, porque a partir dessa inferência é que o nosso quantidade de pessoas vai efetivamente virar o int que a gente precisa para poder percorrer o for. Então, simples, trocamos o int, trocamos o retorno. A partir de agora, a nossa aplicação já está apta a compilar. Já está compilando. Lembrando a vocês que nós temos para essa aplicação aqui uma entrada e nós temos que ter a saída correspondente ao que se espera. Eu vou rodar ela aqui, vou colocar os dados de entrada
e nós vamos ter que ter aqueles dados de saída. Se você não lembra, eu vou colocar na tela para a gente conferir depois. Então, eu realizei aqui o preenchimento dos dados necessários ali, os dados de entrada, e eu verifiquei que a gente chegou até a pessoa número 4. Entretanto, a gente tinha colocado que a nossa aplicação deveria suportar 5 pessoas. E, sem contar isso, a gente conseguiu perceber outros bugs aqui também, como, por exemplo, o conceito independente do IMC, ele está como uma gresa. E outro detalhe é que o IMC está igual ao peso. Então, temos alguns bugs aqui a corrigir. Visto isso, a gente vai precisar agora utilizar algumas ferramentas que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o intuito deste vídeo. A primeira delas, provavelmente a maioria de vocês já utilizou, é o breakpoint. O breakpoint ele vai permitir que a gente pare a nossa aplicação em determinada linha de execução e verifique o que está acontecendo ali dentro. Para isso eu vou colocar aqui na segunda linha, aqui na linha 11, para a gente poder verificar linha a linha o que está acontecendo quando a gente está preenchendo. Colocamos a quantidade de pessoas 5 e vamos para dentro do nosso for. O que acontece? Ele deu problema lá na 5ª repetição. Na 4ª repetição ele fez o que ele tinha que fazer e ele simplesmente saiu. Então, uma forma da gente colocar um breakpoint que só pare em determinada iteração seria colocando um breakpoint condicional. Como que a gente faz isso? A gente coloca condições nesse breakpoint. Botão direito, coloca uma condição aqui. Exemplo, quando i for igual a 4. Quando i for igual a 4, ele vai parar aqui novamente. Então a gente consegue rolar a aplicação e ele só para ali quando atender aquele critério. Que é justamente para que a gente não precise preencher um a um, porque imagina que fosse na posição 350. A gente simplesmente ia ficar inviável que a gente ficasse dando F10 ali até a posição 350. Nome da pessoa 1. A gente quer só verificar por que ele não está deixando a gente preencher a 5ª pessoa. Então eu vou preencher qualquer dado aqui. O i é igual a 4. A quantidade de pessoas é o 5. Por isso que ele parou ali. Nós estamos ali terminando de preencher essa iteração, nome da pessoa 4. Vai solicitar o peso, a altura. Preenchemos. Peso. Concatenamos, obtemos o conceito, acrescemos na iteração o valor de i e comparamos. O i, nesse momento, ele está como 5. E a quantidade de pessoas que nós queremos é 5. Mas a condição para ele rolar novamente esse nosso for é enquanto o i for menor que 5. E como o i não é menor que 5, ele vai sair daqui. Então o nosso problema está nessa linha. A gente tem que alterar ela para quando o i for menor ou igual a 5. Dessa forma, a gente atende a condição e entramos para a 5ª pessoa. E corrigimos mais um bug aí com breakpoints e breakpoints condicionais. Beleza. Nós ainda temos alguns problemas, né? Principalmente porque o conceito talvez não esteja correto.
porque o IMC está vindo incorreto. Como que a gente faz para descobrir o que está errado no nosso cálculo do IMC? A gente vai ter que colocar um breakpoint aqui na parte que a gente faz o cálculo do IMC. Qual que é o IMC por definição? É o peso dividido pelo quadrado da altura, que é exatamente o que está descrito aqui. Vamos colocar nesse caso uma pessoa só. O peso, 95,8, altura, 1,8 metros. O IMC está sendo igual à altura, ao peso. E isso está incorreto. Agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta bastante legal que a gente pode estar utilizando para fazer testes ali em tempo real, brincar com as variáveis, até que a gente consiga elaborar uma fórmula que nos traga o output correto, o output que a gente está esperando, que é a janela imediata. Se você não sabe onde é só vir aqui no depurar, janelas, imediata, ou Ctrl DI. Aqui a gente pode fazer peso dividido por altura. Altura vezes altura. Então, 53,22 não dividido por 3,24 não poderia dar os 95,8. O que está faltando aqui? É a gente dizer para a aplicação qual é a ordem que ela deve seguir. Porque matematicamente ela vai seguir primeiro a primeira divisão para depois multiplicar pela altura. Então a gente divide pela altura e multiplica pela altura, acaba sendo o próprio peso. E aí nós podemos fazer um teste aqui. Peso dividido, abre parênteses, altura vezes altura. Agora sim nós temos o resultado correto. Então podemos vir aqui no código e alterar para que a fórmula fique correta. E aqui nessa parte, preste atenção em outro ponto bastante legal aqui na depuração. Você pode simplesmente pegar a seta, segurar o clique e voltar para a linha anterior. Isso é uma particularidade aqui do C#. Algumas linguagens também você consegue fazer isso, mas isso é simplesmente fantástico porque você consegue, não precisa rodar toda a aplicação, encher ela de dados novamente para executar uma única linha de novo. Você consegue voltar, segurar a seta e arrastar para cima. Aí a gente refaz a operação e o IMC está correto ali agora. Considerou a nossa nova fórmula. E podemos continuar a aplicação para ver se o resultado é o resultado esperado. Opa, vamos executar aqui novamente. Uma pessoa. A altura em metros, 1,8. O peso é 95,8. Um IMC de 29 e o conceito magreza. Só que esse conceito está errado. Uma pessoa com um IMC de 29,57 não é magro. Pela nossa tabelinha, um IMC de 29 deveria ser considerado sobrepeso. É um IMC que está entre 25 e 30. Então, o nosso IMC está sendo pego incorretamente. O que a gente faz? A gente coloca um breakpoint aqui na parte de obtenção de conceito e bora de novo debugar. Vamos verificar de apenas uma pessoa porque a gente quer encontrar aquele erro no conceito. Ponto 8 95,8 e
o IMC é 29. E com o IMC 29 ele deveria entrar aqui no sobrepeso e não no magreza. O que podemos perceber aqui é que a nossa condição da magreza está errada, ela está invertida. Se o IMC é maior que 18, então tudo que for maior que 18 vai entrar no magreza. Então, o que a gente faz? A gente corrige isso colocando o operador correto e volta a linha lá. Podemos continuar execução e ver aqui no console que ele já corrigiu o conceito e corrigiu a questão do IMC também. Então nós temos corrigido o IMC e corrigido o conceito. Uma outra ferramenta que a gente pode utilizar é o Watch. Vou mostrar para vocês. Iniciamos a aplicação. Opa. O Watch, ele permite que a gente coloque numa janelinha aqui embaixo. Esse é o Quick Watch. Nós temos dois. Temos o Quick Watch e o Watch. O Quick Watch abre aquela janelinha ali para a gente inspecionar uma variável, o valor dela. E o Watch, que é a inspeção ali em português, deixa aqui embaixo a janelinha para que a gente consiga visualizar linha a linha o valor daquela variável. Assim a gente consegue, não precisa estar colocando o mouse em cima, que também é uma forma de verificar o valor da variável em tempo de execução. A gente consegue ir acompanhando todas as mudanças dessa variável no decorrer da aplicação. E finalizamos ali a aplicação. Então, recapitulando, nós temos o primeiro nível, o compilador. Ele vai mostrar para a gente os problemas mais simples, como os códigos não utilizados e os erros de sintaxe mais simples. Depois nós temos os breakpoints e os breakpoints condicionais. Os breakpoints vão servir para a gente parar ali a aplicação em determinado momento e conseguir executar linha a linha para verificar o que está acontecendo. E o breakpoint condicional serve para a mesma coisa, mas ele só para quando determinada condição for atingida. Isso é muito útil quando a gente tem uma execução dentro de um laço com bastante repetição, ou que um problema que ocorre só em determinada situação, então a gente já coloca esse breakpoint condicional. A gente tem o watch para verificar o valor de uma variável específica em tempo de execução ali. Nós temos também a janela imediata, que permite que você fique brincando ali com as variáveis em tempo de execução, para talvez ali já encontrar qual seria a sintaxe correta ali, ou enfim, qual seria a regra específica que vai te atender ali em tempo de execução. E seriam essas as ferramentas que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aí no canal e até a próxima com o próximo vídeo. Muito obrigado, falou!